Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia, boa tarde para você, para Marcela, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Uma ótima semana para todo mundo. Boa tarde, Vera. Boa semana para nós. Vera, vamos falar desse desgaste que a gente tem nesse momento entre o governo, agora na figura do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e a Câmara dos Deputados, envolvendo aí a arrecadação, também concessões fiscais a empresas. Vamos pegar um dos últimos lances aí dessa briga, que é o fato do presidente da Câmara, Hugo Motta, ter usado as redes sociais para mandar um recado para o governo com críticas aos gastos do executivo e se manifestando de forma contrária ao aumento de impostos. Aí Hugo Motta disse assim lá no X: o executivo não pode gastar sem freios e depois passar o volante para o Congresso segurar, Vera? Pois é, foi uma resposta a uma entrevista que o ministro Fernando Haddad deu no fim de semana, Cássia, mas também já é uma demonstração de qual é a disposição da Câmara, que é a mesma também do Senado, para encarar essa nova decisão do governo de aumentar o IOF para uma série de operações. O governo fez isso na semana passada de surpresa, não combinou anteriormente com ninguém, não consultou ninguém, depois recuou em relação ao aumento para algumas das operações que haviam sido anunciadas, por considerar que seriam problemáticas e que havia ali, inclusive, problemas técnicos com os anúncios que foram feitos, mas manteve para outras, manteve para cartões pré-pagos no exterior, compra de moeda estrangeira, e até para algumas taxações de planos de previdência. E a reação tem sido muito negativa. O ministro, talvez uma tentativa de explicar as reformas, concedeu essa entrevista no domingo ao jornal o Globo, que acabou piorando um pouco a situação, porque ele faz uma série de considerações a respeito de como funciona hoje a relação entre executivo e legislativo, e diz, e essa não é uma tese nova dele, ele já falou isso em outras entrevistas, que hoje vigoraria uma espécie de semi-parlamentarismo ou parlamentarismo na prática, em que o governo já não tem muita capacidade de fazer valer as suas medidas, fazer valer as suas políticas, porque o Congresso, no final, dá sempre a última palavra, foi isso que ele disse. Acontece que isso é um problema de governos fracos, principalmente, de governos que não têm uma maioria congressual. E o governo Lula foi eleito sem essa maioria, mas vem tentando construí-la ao longo de 2 anos e meio e fazendo largas concessões a muitos partidos, e mesmo assim sem conseguir maioria para alguns temas. E aí a gente fica pensando se o problema é do sistema ou se o problema é do governo, que não está combinando direito as medidas com o parlamento. O presidente da Câmara veio, respondeu nas redes sociais, ele e o Haddad até se dão bem, até tem uma relação ali de camaradagem, o Hugo Motta tem dado declarações a favor da política econômica na maior parte das vezes, mas esse tipo de solavanco é algo que o presidente da Câmara tem que responder sob pena de perder a autoridade com os próprios deputados. Então, ele entendeu que era o caso de responder, até porque o tal decreto não pegou bem na Câmara, não pegou bem no Senado, não pegou nada bem entre o empresariado, e tem vários setores aí que já começam a estudar a possibilidade de ir à justiça, recorrer contra o aumento do IOF. Então, é um momento em que o governo já vem de uma série de desgastes, já tem aí colocado em dúvida a sua capacidade de cumprir a meta fiscal e ainda assim está abrindo novas arestas e novos flancos para brigas e para cotoveladas com que ele não pode prescindir. Ele pode até achar que o sistema está errado e que o governo manda pouco, mas aí a brigar com o presidente da Câmara justamente num momento como esse, não parece a estratégia mais acertada. Parece que é uma briga aí que fica difícil o governo conseguir levar melhor no final, né, Vera? Não sei se vocês estão assistindo a nova versão de Vale Tudo. Muita gente... eu tô vendo algumas coisas. Eu estou assistindo. Então, a gente está naquele momento em que o personagem da Thaís Araújo, a Raquel, está acusando o namorado dela, vivido pelo Renato Góes, o Ivan, de ter roubado uma mala com $1 milhão. Isso. E aí tem uma cena, teve na semana passada, em que o Poliana, que é vivido pelo Matheus Natchergali, chega para ele e fala assim: olha, Raquel,
Às vezes é mais importante ser feliz do que estar certo. E o Haddad parece sempre muito imbuído de mostrar que ele está certo, que ele está ali com as melhores práticas, com as melhores ideias, que ele é um incompreendido, que ele é um homem à frente do seu tempo e que ele sabe o que é melhor para o Brasil, quando às vezes nem o Brasil sabe. Isso é o tipo da coisa que em política não costuma dar bom, assim como na novela. Porque o mais importante para ele não é mostrar ao mundo que ele está certo, que ele está combatendo todas as injustiças e que o mundo é um lugar cruel. O mais importante para ele é ganhar no Congresso. O mais importante é que a economia cresça, o mais importante é que o presidente recupere a sua popularidade. E se ele continuar dando murro em ponta de faca, vai acontecer o que está acontecendo. Uma larga oposição do lado do empresariado e do lado do petista, pessoas esfregando as mãozinhas e vendo um ministro enfraquecido e querendo o seu lugar. Então, não é bom para ele, em nenhuma hipótese, querer provar a todo momento que está certo. Mas ele parece bastante imbuído desse objetivo. E a Heleninha Reutemann já levou a melhor nessa? Ou ainda não? Já tá. Sábado, inclusive, teve uma cena animada, mas na política ainda não está claro quem vai ser a Heleninha da vez. Tá Mas certo, bom. tá rolando. Muito boa analogia. Obrigada, Vera Magalhães. A gente te ouve mais tarde, a partir das 6 horas, Viva a Voz, segunda edição, dentro do Ponto Final. E amanhã você está de volta conosco aqui no CBN Brasil. Até mais. Até mais, gente. Um ótimo dia. Valeu, Vera.